Bom dia a todos. Em primeiro lugar, quero dizer da minha grande alegria de estar aqui na minha casa, a Amprev, né? Eu faço parte daquele grupo dos 56 fundadores da Amprev, né? Juntamente com o nosso querido presidente Antônio Rodrigues da Silva, a quem cumprimento com muita alegria, e com também o meu querido e particular amigo Augusto Brito Filho, e de tantos outros colegas da Meire, os fundadores, o Carlos, que é o idealizador dessa ideia, né? E, mais uma vez, né, sempre fico feliz e emocionado quando estou aqui na nossa casa, construída com o esforço dos procuradores da Previdência Social, e que hoje tem essa importância tão grande. A minha situação nesse momento é um pouco ambígua. Se eu fosse seguir o modelo cartesiano de trabalho que eu costumo adotar nas minhas aulas, eu teria pouquíssimo a falar para os senhores, porque a minha exposição estava preparada na ordem natural das coisas para ser a primeira, porque nós temos que começar pelo geral para ir ao particular. E o geral na Previdência que nós estamos estudando é o exame do regime próprio, que é a exposição que eu preparei, como os senhores viram aqui, mas que nesse momento ela se tornou inteiramente dispensável. De modo que eu não vou voltar atrás, é como uma novela. Numa novela, você, no primeiro capítulo, você inicia apresentando os personagens, cada um com a sua peculiaridade. Você vai ver aquele bonzinho, você vai ver o bobo, você vai ver o mais ou menos, você vai ver o esperto e vai ver o bandido, né? Vocês primeiro apresentam os personagens, depois apresenta a trama, e depois começa a novela. Depois que começou a novela, não adianta voltar para falar quem é o bonzinho, porque aí já todo mundo sabe. Perde a graça. Perde completamente a graça você voltar. Então seria mais ou menos isso. Se eu voltar atrás, a pessoa, mas o que esse cara está falando? Se nós já estamos diretamente no problema. De modo que a minha exposição, o nosso amigo aí vai salvar. Depois, se vocês quiserem, tiverem paciência, vão dar uma olhada e fica como que um pressuposto para que eu vou conversar com os senhores a partir das magníficas exposições que eu já ouvi e que me permitiram, então, refletir um pouco sobre essa realidade que nós todos estamos estudando. Porque é algo muito, muito novo ainda, para que alguém possa dizer que conhece bem e que já pode falar sobre o assunto, já pode dar palpite. Não, nós estamos estudando. Estamos estudando, nós só vamos ver se isso, de fato, vai funcionar daqui a alguns anos. Por enquanto, trata-se de um exercício de futurologia. Será que vai dar certo? Então, nós estamos nesse momento de expectativa. A avaliação de previdência depende de uma geração. Para você saber comparar realidades tão díspares como são a do regime próprio, clássico, do direito brasileiro, com o futuro regime de previdência de servidores, isso vai uma geração. Então, o que eu vou fazer apenas nesse tempo que me está reservado é algumas anotações à margem, portanto, uma nota de rodapé do que se conversou até agora, e também em cima, naturalmente, né, do direito positivo, que já cria esse modelo. Como é que eu chamaria, então, se me permitir, com a devida vênia, como é que eu chamaria esta nota de rodapé? Eu me lembrei, quando pensei um pouco sobre este tema, eu me lembrei de um filme que já é um pouco antigo. A maior parte das pessoas aqui são jovens, então talvez não tenham assistido, mas hoje é muito fácil. Você vai ao YouTube, está lá o filme inteiro, é impressionante. Você vê qualquer filme, tá lá depositado no YouTube. É um filme que em inglês se chama Clute, e que traduzido para adaptado aqui para o português, sempre os nomes dos filmes não têm nada a ver com o original. Mas esse
interessa mais o nosso nome do que o original. O filme se chama O Passado Me Condena. É um filme magnífico, com Jane Fonda e Donald Sutherland, que são atores. Ele é justamente o Clutt, que é o policial, né? A trama é muito simples. É um policial que procura um assassino e que, no meio dessa busca, encontra com uma prostituta e se apaixona por ela. Essa é a trama, e depois vale a pena. Quem não assistiu, são esses filmes que que não são datados, eles são eternos. E eu então pensei, qual é o passado que me condena? Quem é a prostituta? Para falarmos assim, fazendo sempre. É como se eu estivesse criando um filme agora. Não tem nada a ver com a realidade. É uma ficção. Nada absolutamente com a realidade. Tudo que eu falo aqui é ficção. É da minha cabeça. Uma cabeça que gosta de cinema. Só. Sou apaixonado por cinema. Então tudo é. Qual que é? Quem é a prostituta? É alguém que usa mal os recursos públicos. Então, um ente, né, que malversa os recursos públicos. Essa é a história da Seguridade Social brasileira, senhores. Não estou falando do regime próprio. Estou falando do regime da Seguridade brasileira. Porque o regime próprio nasceu com a Constituição de 1891. O regime próprio no Brasil é o regime constitucional de aposentadoria do servidor público, que nasceu no Brasil antes. Se eu falar, bom, a história do Brasil começa com a Previdência Pública, quando o imperador concedeu o primeiro benefício por um ato individual. O imperador concedeu o primeiro benefício, foi uma pensão. O primeiro benefício da história do Brasil foi justamente uma pensão para a mãe de um soldado. A mãe do soldado. O soldado do regimento imperial lá no Paço Imperial do Rio de Janeiro, que, fazendo aquela salva de canhões, com que é saudado do imperador, que é uma coisa meio esquisita, isso que ainda usam hoje, né? Dão um monte de tiros para saudar alguém, uma coisa. Bom, mas o canhão falhou, matou o soldado e o imperador, penalizado, resolveu dar a pensão para a mãe desse soldado. É assim que nasceu a Previdência no Brasil. Muito antes, isso é muito antes do Bismarck. É muito antes. 100 e tantos anos antes do Bismarck. Então o Brasil começou pelo regime próprio. Começou a União sem perguntar, bom, quanto que esse cara pagou? Não pagou nada. O Estado brasileiro achou que era injusto se aquele militar morresse no exercício da função pública, né? Se por uma falha do canhão, a família ficasse ao desamparo. É assim que nasceu. Depois foi constitucionalidade em 1891. Eu tenho feito um pouco essa historinha, mas não vou fazê-los perder tempo. Bem, nessa história toda, o Estado brasileiro tinha a responsabilidade, tinha que fazer uma conta. Quando eu contrato alguém para trabalhar para o povo, porque o servidor é público, não é o servidor do Estado. A nomenclatura servidor público significa servidor da res pública, portanto, da coisa pública, não do governante. Às vezes confundem isso e pensam que eu já sou aposentado, mas pensavam que eu era servidor daquele chefe. Não, eu sou servidor público, eu sou servidor do Estado, da coisa pública. Então, quando se contrata alguém, já vinha acoplado a esse produto, contratação de um servidor público, o custo de manutenção dessa pessoa no futuro.
Foi projetado assim. Isso, fazer revisão histórica é muito difícil, porque foi esse modelo adotado no mundo inteiro. Uma coisa tão importante que o Estado funcione bem, que nós precisamos prestigiar esse pessoal que vai trabalhar para o bem público, para a coisa pública. Então, essas pessoas têm que ser protegidas. Protegidas quanto ao seu futuro, né? Proteção, de fato, previdenciária, e também protegidas contra injunções perigosas que o trato da coisa pública sempre e sempre apresenta. Então, isso é um pouco a história. Só que o Estado não foi previdente. Ele não contou que para cada um que ele admitia, ele teria que pagar a conta futura. Ele não fez essa conta. Então, quando, por exemplo, se fala, e já se utilizou essa terminologia aqui, hoje, quando se fala, por exemplo, senhores, em déficit, o déficit pressupõe que alguém não pagou alguma coisa. Hoje, quando se fala em déficit, a impressão que a massa da população tem é a seguinte: essa gente nunca pagou nada, então isso criou um déficit. Não é verdade. O déficit é do Estado. Quem tem que bancar esse déficit é ele, não quem tem a prerrogativa da função pública. Então, essa já é a primeira questão. Uma malversação dos recursos públicos gerou essa bomba relógio, que de fato vai explodir a qualquer momento. Então, esse é um dado objetivo. Não vamos mistificar. É a prostituta que despendeu indevidamente os recursos que amealhou. Quando se instituía um sistema tributário e fiscal, já se havia que prever que há um custo permanente de manutenção do pessoal que trabalha, inclusive, na arrecadação, que inclusive na fiscalização, e assim por diante, e inclusive nos serviços essenciais para o bem comum, o bem da sociedade. Então, a União tem um histórico, a prostituta, não a União, desculpem. A prostituta tem um histórico de malversação dos serviços públicos, dos dinheiros públicos, dos recursos a serem aplicados para a Seguridade Social. A União, ou o Estado brasileiro, ou a prostituta, como queiram, tanto faz, tem um histórico de desgoverno. Isto é, não sabe gestionar a coisa pública. E eu temo que esse recém-nascido modelo de previdência privada pública, já é assim um pouco ambíguo, né? Um ser bifronte, né? Privado, público. Esse ser bifronte já nasce com um problema estrutural, porque se é um regime único de previdência complementar, por que 3 entidades? Seria como que aquele monstro mitológico de 3 cabeças. Sabe aquele? É o Cerberus. Ouviram falar no Cerberus? O Cerberus é o cachorro do Creonte. O Creonte o Creonte é o barqueiro que leva as pessoas, na linguagem mitológica, que leva as pessoas na barca para o inferno. E ele tem o cachorro de 3 cabeças. Cachorro de 3 cabeças, Cerberus. Hoje, se você pegar Cerberus, tem um significado mais demoníaco ainda. Cerberus hoje é um fundo financeiro internacional. Fizeram bem em escolher esse nome, porque quem sabe o Cerberus mitológico já vai perceber em que fria está se metendo. Bem, mas então nós temos um histórico de desgoverno, de desestruturação. O Estado brasileiro nunca soube muito bem o que fazer com a previdência dos servidores. Sempre isso foi tratado como um assunto de 5ª categoria. Desculpe, o doutor Delúbio gerenciou lá uma parte, mas quando já estavam organizando. Eu estou falando da história. Ele já entrou numa época de arrumação da casa. É coisa muito diferente. De ver nas contas quem deve o quê para quem. Já é uma nova fase. Graças a Deus é uma nova fase. Mas houve uma destruição completa. O passado me condena. Estou falando do passado. Então, um desgoverno. Um desgoverno
E o terceiro aspecto da prostituta. Um verdadeiro descontrole. Um descontrole sobre, inclusive, o modelo de previdência do futuro, o modelo que se projeta para o futuro, que é justamente o da previdência complementar. Aí já vou adiantando como é que eu vejo, senhores, o futuro. No futuro, a previdência social pública, como nós conhecemos, vai passar por enormes transformações. A previdência social pública, que deve ser universal e geral, vai se propor apenas e tão somente a garantir as necessidades básicas da população, como um todo. Esse é o destino natural do modelo previdenciário idealizado no final do século XIX por Bismarck. O modelo bismarckiano, clássico, né? Não um modelo assistencial, que no Brasil faz outras vezes. É uma previdência básica. Frutificará no futuro uma previdência complementar. Só que aqui o Estado brasileiro jamais soube controlar esse sistema. Esse sistema como que ficou na sombra e criou verdadeiros monstros que se apresentam às vezes de forma assustadora. Vejam, o doutor Jaime fez uma magnífica exposição. Ele citou assim uma previdência complementar brasileira que é a do sistema Telebrás. O Sistel. O Sistel sumiu porque o sistema Telebrás foi totalmente reconfigurado e ficou aquele monstro em estertores. A previdência do pessoal do Sistel, com milhares e milhares e milhares de demandas discutindo os direitos dessas pessoas. Facilitação. O modelo, o Estado controlando a previdência complementar de uma estatal, não de qualquer empresa privada, de uma estatal, um duplo descontrole da estatal sobre a sua previdência e do Estado sobre a previdência e sobre a estatal. Para só citar esse exemplo, há outros. Nós temos aqui o pessoal de previdência aqui lida com uma realidade de descontrole absoluto, que foi o que fizeram com a nossa velha e querida patronal, hoje GEAP, também um modelo extraordinário de descontrole. Então, o histórico é que o Estado brasileiro não sabe controlar nada. Ele não governa, ele não controla e não poupa. Não governa, não controla e não poupa. É esse o cenário, senhores. Pura descrição do o passado me condena. Então, não podemos deixar de lado de contar com essa realidade para ver se e o que vai acontecer no futuro. Se tudo isso que eu disse já é passado, então eu estou preocupado tolamente. Essas coisas hoje mudaram completamente, não existe mais nada disso. Então, de fato, eu estou aflito à toa, porque já um mundo novo, né? O Brasil está entrando no terceiro milênio numa realidade totalmente pós-moderna. Então, o Estado gerencia bem os recursos públicos, o Estado tem instituições sólidas ao ponto de poder resistir a todos os ventos e tempestades, e o Estado controla tudo. Se for esses pressupostos, eu estou completamente equivocado. Bom, o novo modelo esse que está sendo proposto, que já foi, me parece que ele já foi exaustivamente exposto pelas três exposições, como exposição do modelo, então ninguém pode haver dúvida. Nós estamos agora pensando o que vai acontecer. O novo modelo pressupõe que, para os servidores nele ingressarem, para que eles possam tranquilamente fazer essa opção, o novo modelo tem que pressupor que
a pessoa venha a receber, no modelo proposto, as mesmas garantias que teve até então. Isto é, eu não vou perder nada em termos de previdência. Porque se formos perder alguma coisa, o modelo constitucional da Seguridade Social está baseado naquela premissa que o professor Canutilho denomina proibição de retrocesso. Não dá para voltar atrás. As conquistas são, porque são direitos fundamentais da pessoa humana, são irreversíveis. Então, se forem perder alguma coisa, o modelo é visceralmente inconstitucional. Quais são as garantias que foram enumeradas de uma forma brilhante e sintética pelo Dr. Luiz Alberto? As garantias que alguém, quando ingressa no serviço público, o faz atraído por essas garantias. Quer dizer, a ratio de alguém querer, bom, eu vou trabalhar para o público. Sempre é o filme, hein? Não se esqueçam, hein? Eu estou no filme. Eu estou fazendo o argumento de um filme. Nada disso é realidade, isso é só a minha cabeça. Bem, então, o sujeito vai para lá. Por quê? Ele vai ter estabilidade financeira. É algo que é ponderável na hora de alguém decidir, bom, eu quero seguir essa carreira pública, vou ter estabilidade financeira, porque essa estabilidade terá como consequitário natural, normal, é da ordem natural das coisas, integra a personalidade humana, uma tranquilidade na gestão, uma possibilidade de ser eficiente, porque cá entre nós, senhores, é muito difícil no serviço público alguém dizer que os chefes controlam alguma coisa. Isso seria... Aí já não é um filme, aí é ficção. Eu não estou falando num filme que alguém olha e pensa que é verdade, como nos filmes que a gente assiste. Você vai sendo conduzido de tal maneira que você tem que pensar que é verdade. Agora, quer dizer, bom, isso controlam, tudo é ficção. Não é? Não é por aí. Bom, então, estabilidade financeira é uma coisa a ser pensada. O modelo proposto não pode garantir hoje em dia essa estabilidade financeira. Hoje em dia, talvez daqui 50, 150 anos, possa. Esse modelo tem que ser tão atraente que vai garantir a permanência dos quadros qualificados no serviço público. Uma vez que esses quadros estarão sendo sempre seduzidos pelo canto de sereia do mercado. Se forem bons, vão ser chamados pelo mercado para saírem daqui e irem para lá, no imediatismo de que eu vou ganhar mais. Isso também é natural. Se você tem estabilidade financeira e você tem um atrativo de retenção de qualidade. Essa é uma condição que as pessoas também querem ver nas suas vidas. E o terceiro elemento, muito bem sintetizado, é o de que previdência é um artefato de recursos humanos. Foi assim que nasceu a Previdência Complementar, senhores. O móvel justificativo da Previdência Complementar, que é um produto da modernidade. Nós estamos agora na pós-modernidade. A Previdência Complementar é um produto da modernidade. Foi como uma política de recursos humanos. No primeiro livro que se escreveu no Brasil sobre Previdência Complementar, 1971, Afonso Almiro, a Previdência Supletiva no Brasil, o saudoso Afonso Almiro, já se dizia isso, olha, isso aqui é política de recursos humanos. É uma ferramenta para que o empregador,
e aqui nós podemos dizer que o Estado é também um empregador, para que o empregador atraia os seus quadros e os estimule a que progridam. Porque quanto mais progredirem, melhor para eles e para o Estado. Esses pressupostos exigiriam necessariamente que eu mudasse. Eu posso mudar, porque tudo isso está pactuado, estava e segue sendo pactuado. Se essas garantias não estão agora pactuadas, aí é difícil mudar. É difícil mudar, porque eu vou perder em seguridade. Eu vou perder, seguridade, sinônimo, segurança. Eu vou perder em segurança. E o que nós estamos vendo? Na lei 12.618, nós vemos um Estado que não aposta nada nessa coisa. Não aposta nem um níquel. O que ele fez? Emprestou 100 milhões. Emprestou. Adiantou. Isso, adiantou. Desculpe, eu utilizei mais ainda. Adiantou 100 milhões. Não é nada 100 milhões, vocês sabem, né? 100 milhões e nada, em termos de previdência, é a mesma coisa. Talvez o INSS gaste isso por dia, aproximadamente. Ou melhor, o sistema de seguridade social gasta tranquilamente 100 milhões por dia. Então não é nada. O Estado confia tanto nisso que ele não dá nada. Fundação de natureza pública. Fundação de natureza pública, o Estado visto a camisa. Não, a União emprestou, adiantou 100 milhões. Então ela não está pensando no déficit. Não existe. Vamos zerar a conta. Vamos fazer de conta que não existe nada, né? Esse estoque não existe. Essa transição não custa nada, é grátis. Então, quem devia demonstrar confiança, criando, portanto, um lastro de seguridade mínima, quando se fala em projeção atuarial de um plano de previdência bem estruturado, esse plano tem que ter em carteira, não é mesmo, Delúvio? Se eu estiver equivocado, você tem toda a autoridade para me corrigir. Mas esse plano tem que ter em carteira, guardado, 6 folhas. Isso é o mínimo. Bom, eu tenho aqui uma base, né? Como alguém que quisesse constituir um banco. O Banco Central do Brasil, que é um órgão eficientíssimo no Estado brasileiro, vai dizer, não, mas escuta, quanto você está pondo para fazer esse banco? É o mínimo. Previdência é mais, porque é mais sério do que mera especulação financeira. Qual é o aporte da União? Nada. Nada. Portanto, não acredita no projeto. É um exercício arriscadíssimo de futurologia. É como fazer a novela começar na novela sem saber o meio e o fim. Eu volto para a minha novela. A minha, se eu pudesse falar, só tem 2 minutos agora, se eu pudesse falar, eu ia um pouquinho mais para frente para dizer qual é o meio e qual é o fim. Então, o que eu fiz foi apenas uma nota de rodapé. Me desculpe ter me intrometido aí nas exposições que foram tão bem costuradas, colocando aqui algumas aflições, apenas isso. Agradeço a atenção com que me ouviram.